Os alunos do 8º ano e vamos falar sobre o SIG. A nossa equipe é composta por mim, Shirley, Liz, Nicolas, Ana, Davi, Luiz Gustavo e Gabriel. Antes de começar a nossa apresentação, a gente vai passar um breve vídeo sobre o SIG, que foi uma pesquisa que a gente fez aqui em Chaval com algumas pessoas sobre o que seria o SIG. Hoje, nós, alunos do 8º ano, trouxemos uma pesquisa para saber se as pessoas sabem o que é um SIG. Você já utilizou o SIG? Não sei o que é. Não. Você já utilizou o Google Maps, mudou sua localização, fez alguma compra na internet? Já. E você já usou Google Maps, algum Uber, algum aplicativo de comida, para comprar alguma coisa na internet? Sim. Então você já utilizou o sistema de SIG. Pois o SIG nada mais é quando você coloca a região da sua casa ou um ponto mais próximo do seu bairro, porque o SIG nada mais é do que um sistema de informação geográfica. Ele utiliza dados geoprocessados, softwares e hardwares. Então, e aí, você já usou o SIG? Sim. Mas você acha isso útil? Sim, no dia a dia de muitas pessoas isso é útil. Você conhece os aplicativos do iFood, do Uber? Já usou Uber? Mas você conhece? Isso. Como as meninas estavam conversando comigo, eu achei que era algo relacionado à saúde, né? E ficaram pensando, chama a farmacêutica e tal. Aí eu fiquei pensando que sigla era essa. Bom, com esse vídeo já deu pra gente ter mais ou menos uma noção do que seria o SIG. Bom, mas agora a gente vai explicar mais detalhadamente sobre. O SIG nada mais é do que um sistema de informação geográfica composto por um conjunto de software e hardware, que são capazes de processar, produzir e armazenar diversas informações sobre o espaço geográfico. Bom, esse sistema é capaz de produzir mapas temáticos, cartas topográficas, imagens de satélites, gráficos e tabelas. Também armazena informações como a localização e fenômenos que acontecem na nossa superfície terrestre. Mas vocês devem estar se perguntando o que seria um software, um hardware e todas essas outras coisas. Um software nada mais é do que os aplicativos que tem no computador e os hardware são as peças que completam o computador, como, por exemplo, a placa-mãe, o teclado, o mouse, etc. Voltando ao conceito de SIG, um exemplo, o nosso escritor Aronoff, ele define o SIG como um sistema manual ou computacional de procedimentos utilizados para armazenar ou manipular dados georreferenciados. Bom, exemplos desse sistema de SIG são exemplos bem comuns no nosso dia a dia, como, por exemplo, o aplicativo de Uber, aplicativo de pedir comida online como iFood, GPS, Google Maps, enfim. Todos os nossos aplicativos que têm dados geográficos podem ser considerados um SIG. Bom, agora que já falamos sobre o conceito de SIG, vamos falar um pouco sobre como funciona esse sistema. O Sistema de Informação Geográfica, SIG, é um software que tem um conjunto de funções e procedimentos automatizados para adquirir, manipular e armazenar dados georreferenciados. Mas afinal, o que seria um dado georreferenciado? Dentro do SIG, eu posso colocar dados tabulares, imagens de fotografias aéreas, dados digitais e dados de sensores, que são chamados de dados de entrada. O software vai gerar relatórios, mapas, dados digitais e estatísticas. Só que esses dados não podem ficar soltos sem função. O dado georreferenciado, ele é um dado que apresenta latitude e longitude. Essas são as referências desse dado e elas apresentam um ponto exato na superfície terrestre. O que basicamente o software vai fazer é pegar todos esses dados que eu coloquei dentro dele, misturar e me dar um resultado. O seu celular, nesse momento, sabe exatamente sua localização, pois dentro dele existe um GPS de localização e as empresas sabem exatamente por onde você está, por onde você anda, o que você assiste e o que você vê, porque tudo é basicamente uma grande rede de informação geográfica. Agora vamos explicar como um SIG trabalha. Digamos que eu quero construir um mapa para estudar onde eu posso construir uma loja. Então, eu preciso fazer uma pesquisa sobre a área onde eu pretendo construir essa loja e usar o sistema SIG para me ajudar a organizar esses dados. Eu vou pegar os dados de entrada, que serão as ruas, as edificações que já estão no espaço,
e a cobertura vegetal e jogar tudo dentro do SIG. Ele vai me dar um resultado que serão todos esses dados juntos formando um espaço só. É importante também entendermos que o SIG trabalha por camadas. Então eu vou ter uma camada somente referente às ruas, outra referente às edificações, outra referente à cobertura vegetal e todas as camadas juntas formam um dado integrado. Bom, o primeiro SIG computadorizado foi feito no Canadá, por Roger Thomson. O governo canadense incentivou Thomson de criar um projeto com o intuito de monitorar a natureza. Assim foi feito. Thomson criou um projeto de computação automatizada para gerar e armazenar grandes quantidades de dados. Hoje temos vários softwares de SIG, que são mais conhecidos como QGIS e ArcGIS. Não há limites para o tipo de informações que pode ser analisada dentro do sistema de informação geográfica. Alguns deles são monitoramento das bandas geográficas, planejamento territorial e identificação de problemas. As queimadas na Amazônia elas são muito monitoradas pelo SIG. O SIG ele dá os dados de onde está tendo essas queimadas e os desmatamentos. Vamos falar agora sobre técnica de geoprocessamento de dados espaciais. Geoprocessamento é um conjunto de técnicas que pode ser relacionado à coleta de dados, armazenamento, à análise ou até mesmo uso integral. Em dados espaciais são qualquer tipo de informação relacionada a alguma dimensão espacial. Ao longo das últimas décadas, vimos hardwares poderosíssimos surgirem. Isso possibilitou o desenvolvimento de softwares de geoprocessamento. Softwares esses que passaram a ser utilizados por profissionais de variadas áreas. Como Nicolas citou algumas delas. Isso aconteceu porque qualquer tipo de fenômeno está relacionado a alguma dimensão espacial, ou seja, os valores encontrados estão relacionados à sua localização no espaço geográfico. Nós vamos explicar melhor para vocês o que são dados georreferenciados, de uma maneira mais explicativa. Esses dados possuem atributos relacionados à sua localização no espaço geográfico. Eles vão descrever fatos, objetos e fenômenos do globo terrestre. Bom, aqui nós temos um campo, e vamos dizer que eu preciso fazer uma plantação de milho. Primeiro eu vou precisar usar os recursos topográficos para gerar o georreferenciamento dessa área. Também vou precisar delimitar limites, que nesse mapa são essas linhas brancas traçadas. Esses limites vão ter coordenadas, longitude e latitude, que vão ajudar a achar essa área exatamente no globo terrestre. Também vou precisar adicionar corpos que estão sobre essa área, que aqui temos um corpo. Isso tudo vai precisar estar referenciado, ou seja, tudo isso vai precisar ter uma medida. Informações da sua localização no globo terrestre. Então, isso é o georreferenciamento, que pode ajudar produtores rurais a ver suas plantações, ou até mesmo cidades a produzir cidades populares e açudes. Então, se você quiser ter essas informações, você pode pedir ajuda ao SIG. Agora vamos ensinar a vocês a como classificar os dados espaciais. Eles podem ser classificados em 3 tipos: dados de referência, dados de valor agregado e dados temáticos. Os dados de referência são os dados ou conjuntos de dados que nos dão informações genéricas de uso não particularizado. São elaborados como bases imprescindíveis para o referenciamento geográfico de informações sobre a superfície. Já os dados temáticos é o conjunto de dados ou informações sobre determinado fenômeno ou temática, como o clima, educação, vegetação, industrialização e entre outros, de uma região ou de todo o país. Já os dados de valor agregado são aqueles dados introduzidos por usuários ou produtores, servidores públicos ou privados. Esses dados costumam sempre gerar interesses ou servir para alguma utilização específica. E só aí é que eles podem estar nos âmbitos setoriais, municipais, regionais, estaduais e entre outros. Ao que se refere aos dados espaciais, eles podem ser divididos em 2 tipos: dados vetoriais e dados rastros. Os dados vetoriais são aqueles constituídos por linhas, pontos e polígonos. Já os dados matriciais ou rastros são aqueles produzidos por pixels. Pixels esses que fazem a imagem do mapa. Com o aumento da população mundial, cada vez vamos exprimir mais nesse pequeno planeta Terra em busca de comida, água e combustível.
Talvez o maior problema dos seres humanos seja o manejo adequado de recursos naturais. Isto é, que nós seres humanos não conseguimos aproveitar 100% dos recursos que a natureza nos dá, porque a gente desmata, queima para construir casas, cidades e países. O SIGs, utilizado inicialmente na elaboração de mapas, vem sendo cada vez mais utilizado na ordem ambiental, na extração de informação e na tomada de decisão. Deste modo, podemos apontar 4 problemas ligados ao uso dos SIGs, sendo eles: mapeamento temático, diagnóstico ambiental, avaliação de impacto ambiental, ordenamento territorial e prognósticos ambientais. Essa é a interface do QGIS. Essa área rosa é a área de conservação territorial, cuja responsabilidade é do Instituto Chico Mendes da Cunha. Essa área preta se estende a todo o limite do território. Essas linhas esbranquiçadas são braços de rios, lagos e qualquer corpo aquático mostrado no mapa. Essas manchas vermelhadas são Chaval, Retiro, Passagem e Carneiro. Bem, agora vocês sabem como o GIS usa e reutiliza dados para fazer os mapas. O projeto do aterro. Aqui no município de Chaval, o descarte de lixo é feito no lixão a céu aberto. Então nós criamos uma ideia mais sustentável, que é a implantação de um aterro. A gente usou como estudo dados vetoriais e dados rastros para saber o melhor lugar aonde botar ou implantar o aterro. A gente usou como critérios a área do município, as zonas urbanas, as áreas de drenagem e ruas pavimentadas e não pavimentadas. O aterro ele tem que ficar longe de zonas urbanas e de drenagem, que são rios, marés, e ele tem que ficar perto de estradas pavimentadas e não pavimentadas, que podem ser de asfalto ou então de pichar.